Bom, vamos lá. A gente está começando aqui a gravação de mais um podcast. Nesse podcast, a gente vai falar um pouco sobre como foi o primeiro hackathon da CodeBuy. E a gente trouxe aqui os grandes vencedores para a gente conseguir conversar com eles, entender como foi essa experiência do começo ao fim, de ponta a ponta. Antes de mais nada, eu queria comentar um pouquinho com vocês que estão ouvindo a gente, para explicar um pouco do que é ou o que foi o nosso hackathon. A CodeBuy, ela desenvolveu um hackathon interno, uma maratona de programação, com todos os colaboradores da CodeBuy, então todos poderiam se inscrever, formar suas equipes e assim participar de um desafio que a gente propôs. A gente soltou o tema só no dia do evento e as equipes tinham 24 horas para trazer uma solução diante do tema que a gente estava propondo. Então esse foi assim que começou o nosso hackathon. E eu queria aqui apresentar, então, 3 representantes de 3 times que a gente teve. Deixa eu começar aqui pela Letícia. Oi, Letícia, tudo bom? Oi, boa tarde aí a todos. Boa tarde, boa tarde. Letícia, fala pra gente qual era o seu time no hackathon. Bom, a gente era o grupo Urano, né? O planeta Urano. E eu fazia parte junto com 3 meninos, que é o Lucas, o Rafa e o Igor. E os 3 são devs e a gente embarcou juntos nessa, né? E foi uma experiência, assim, bem diferente, bem incrível, porque foi a primeira vez que eu tinha participado. E eles já tinham, né, participado, menos o Igor, que também nunca tinha participado. Então foi uma experiência, assim, totalmente nova e bem diferente, principalmente por conta da questão da tecnologia, desenvolvimento, que é algo novo, assim, para mim, né? Que não sou desenvolvedora, mas estava ali de cabeça, então foi bem legal. Isso que eu ia perguntar, né? Você não é desenvolvedora. Qual a tua área de atuação na CodeBuy? Bom, eu sou da área de operações aqui dentro da CodeBuy, então eu fico mais dentro, né, de configurações aqui na parte da VTEX, mas de formação mesmo eu sou publicitária, né? Então eu fiquei ali mais na parte de venda, né, do nosso produto. Bacana, bacana. E o time de vocês era o do planeta Urano, certo? Isso, Os uranianos. uranianos, né? Ou uraquianos, como soltaram no meio do hackathon. É, mas não é uranianos apenas. Legal, muito obrigado. Deixa eu apresentar aqui para vocês agora a Lohane. A equipe dela é de Júpiter. Olá, Lohane, como é que você está? Oi, pessoal, boa tarde, eu tô bem, e você? Eu estou bem também. Acho que agora está todo mundo mais tranquilo, né? Agora que acabou o nosso hackathon, todo mundo consegue respirar um pouco melhor, falar um pouco melhor, né? Ah, com certeza, com certeza. Já passou aquela emoção, aquela euforia toda. Legal. Lohane, fala pra gente como que estava montado o seu time para esse hackathon. Então, nós éramos os jupiterianos, né? Inicialmente começou somente comigo, com o Marcos e com a Aline, né? Que já são da minha equipe aqui interna. E no decorrer das semanas a gente precisava fechar o time. Então a gente foi vendo com o pessoal ainda que não tinha uma equipe formada e se queriam se juntar a nós. E aí apareceu a Gi, né, a Gislaine, uma ótima profissional, e deu maravilhosamente aí um match no nosso time para o Hackathon. Que bacana. E esse foi o seu primeiro hackathon também? Foi, primeiro Hackathon. Primeiro, assim, de descobrir tudo, 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 tudo. Que legal. E você também não é da área de desenvolvimento? Não, eu sou ETS, o Marcos e a Gislaine são, né, desenvolvedores, mas eu sou mais da parte, assim, de comunicação, digamos assim. Legal. Nossos customer sources aí, né? Que acabam Exato. ficando perto dos nossos clientes. Que bacana, que bacana. E agora, por último, e não menos importante, o Gustavo Safir. Tudo bom, Gustavo? Como você está? Tudo ótimo. E você, Diego? Eu estou bem, obrigado. Gustavo, fala um pouquinho aí como que foi o seu time. Seu time era da Terra, né? Então, representando aqui o nosso planeta, os terráqueos.
Como que foi formado o seu time? Exato. O nosso time Terráqueos, né, é composto por mim, pelo Omar e pelo Elivelton. Nós tivemos foi uma composição, assim, eu acho que quando você é o comentário comercial, de negócios, de desenvolvimento de ideias e não de desenvolvimento, acho que você fica um pouco perdido, né, no início, sobre como vai ser montada a equipe, porque, bem ou mal, para um produto de tecnologia, um hackathon de tecnologia, tem que ter um número mínimo de desenvolvedores, e a partir disso a gente consegue compor o resto, né? Mas sem um número mínimo de desenvolvedores, o negócio não acontece, né? E aí acaba que eu, como ainda não tinha muito tempo de empresa, não tinha trabalhado diretamente com nenhum deles. E foi uma coisa, então, aleatória. Não foi um programador que eu já era amigo, que eu chamei ele no WhatsApp e falei, olha, vamos lá fazer um time, né? Não foi isso. E isso foi muito bom, porque foi maravilhoso essa oportunidade de você conhecer pessoas da empresa ou de outros cenários, né, que você não trabalha diretamente, nessas dinâmicas aleatórias de entrega, né? Porque, na verdade, você acabou conhecendo mesmo durante a execução do hackathon, certo? Seu time. Exato. Nunca tinha trocado com nenhum deles. Isso foi muito bom, né? Você cria rapidamente uma proximidade muito grande. Eu acabei conversando com eles depois disso. Então, é uma conexão que entre a área de negócios e a área de desenvolvimento é muito rara, né? Então, acho que o Hackathon tem esse poder aí também, né? Ele consegue, criando esse squad multidisciplinar, ele tira a gente daquele nosso lugar de conforto, né? A gente desafia a gente. Legal. E para o ouvinte saber de qual área que você é da CodeBuy? Eu trabalho na área de negócios, né? Sou responsável pela área de negócios da CodeBuy Brasil. E o nosso trabalho é não só atender as demandas solicitadas, mas desenvolver arquiteturas de forma consultiva para e-commerce. Então, Legal. a gente fica mais na prototipação das ideias e nem sempre a gente participa da entrega, né? Como é o caso do Hackathon. Bacana. E esse não foi o seu primeiro hackathon, você já participou de outros hackathons, certo? Exato. Já participei de 3 outros hackathons. Basicamente, acho que a principal diferença que eu senti foi ter feito o primeiro remoto. Antes todos tinham sido presenciais. Mas foi super interessante. Acho que foi uma outra dinâmica, talvez até um pouco mais confortável, né? Porque é muito exigente o cenário de entrega em 24 horas, e pelo menos acho que dentro de casa foi mais amigável do que às vezes num ambiente que você não, que é novo para você, um ambiente de trabalho ou algo assim, né? Legal, legal. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui para a Lohane. Lohane, você falou também que é o seu primeiro hackathon. Quando você ficou sabendo que a CodeBuy ia lançar o hackathon, qual foi a tua expectativa? O que você esperava desse evento, já que foi o teu primeiro? Eu fiquei muito animada. Eu adoro eventos, então mais um ali, ainda mais proporcionando essa nova experiência. Eu fiquei muito animada. Então eu já queria que passasse logo os meses, e cada spoilers que iam soltando, cada objetivo também ali que ia tendo a cada e-mail de hackathon, eu já ficava, meu Deus do céu, vamos logo, vamos começar. Mas realmente por ter essa primeira experiência, né? Eu não sou também da área de desenvolvimento, então nunca tive contato com esse tipo de experiência 24 horas desenvolvendo, formando uma solução para alguma coisa. Então eu queria passar por isso. Então acho que o mais que me deixou assim com motivação foi realmente ter essa experiência. Então foi muito legal mesmo. Que bacana. E Letícia, deixa eu perguntar para você então. Quando você soube que ia ter o hackathon na CodeBuy, o que te motivou? Você falou, pô, vou participar desse evento. O que foi mais bacana que te motivou a fazer a inscrição sua e do seu time? Então, para ser bem sincero, quando teve, né, a CodeBuy falou sobre isso, eu achei que, na verdade, nem ia ser para nós, assim, que não fôssemos desenvolvedores. Então, nem passava pela minha cabeça.
né? Aí depois que eles falaram que era aberto a todo mundo, então aí já daria para entrar. Só que aí mesmo assim, eu ficava assim, nossa, mas eu vou fazer o quê, Jesus? Não, o que eu vou fazer lá, né? Não tem nada assim. Então, eu só me inscrevi assim, que na verdade quem me chamou foi o Rafa. Ainda falei assim, nossa, mas eu tô super aérea, Rafa, o que eu vou fazer lá? Aí ele, não, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, na verdade, assim, eu só fui saber realmente me jogar no dia, porque realmente, assim, eu não sabia de nada, assim, porque como foi a primeira vez e a gente tem essa coisa de hackathon de achar que só é para desenvolver, então eu estava com isso preso na minha cabeça. E na verdade não é, né? Tem vários passos ali, e foi o que eu fui desenvolvendo ao longo ali, né? Foi o que eu fiz ali, né? Que foi a parte do pitch. Legal, bacana. Realmente a galera pensa que quando vai desenvolver o hackathon, a única skill que precisa é de desenvolvimento, mas você tem várias etapas antes de chegar no desenvolvimento. Você tem que passar pela ideia, prototipação, ideação, testar, ver as possibilidades, desenvolver, criar, executar, que isso é muito importante, e conseguir apresentar esse projeto. Para quem está ouvindo a gente, vocês podem estar achando estranho que tem 3 pessoas aqui que não são desenvolvedores, que estão representando os times, é que eles foram nomeados porta-vozes dos times, né? Então, os times também têm a parte de dev, mas o pessoal de dev a gente sabe que eles são um pouquinho mais introspectivo, e de todo mundo que trabalha com público, com cliente, acaba falando um pouquinho melhor e fica mais fácil para eles fazer o pitch, o próprio pitch, a venda do produto. Então, por isso que eles estão falando aqui em nome do time, mas teve bastante desenvolvedor atrás também, bastante ideia sendo criada por trás disso. E uma outra curiosidade, vocês devem estar se perguntando por que a gente está falando de jupiterianos, uranianos, terráqueos, né? O que isso tem a ver com o hackathon? Só uma breve explicação, o motivo do nome. Na CodeBuy começou muito tempo a nossa maior área, o departamento que trabalha com a parte de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, por trás do e-commerce e tudo mais. Ela ficou conhecida como a Área 51, justamente porque a gente tem os nossos e-commerce stacks especialistas, e a gente chama eles de ETS, então fica a sigla de ETs. E começou-se então uma brincadeira que a parte de dev, atendimento ao cliente, era a nossa Área 51. Então, por isso, a nossa Área 51 envolve time de dev, envolve time de customer success, envolve time de design, é a maior área da nossa empresa, acho que hoje está em cerca de 80% da nossa área, a Área 51. E quando o pessoal, o CTO, o Lucas Yamamoto e a Head de People, a Dineia, pensou em desenvolver um hackathon, o tema dele não podia ser outro do que a invasão da Área 51. Então, por isso que ele ganhou o nome Área 51 Invasion. E a partir disso, a gente foi criando os times e cada time representava um planeta. Então, por isso que vocês vão ouvir falar dos uranianos, os jupiterianos e os terráqueos. Tá? Só para você entender qual foi a dinâmica, isso fazia parte da dinâmica do hackathon. Bom, voltando aqui para o nosso hackathon, então a galera conseguiu montar os times. A gente viu até um pouquinho depois times que queriam se inscrever quando acabou o período de inscrição e não conseguiu, mas realmente tinha um período exato para fazer a inscrição. E até então, deixa eu perguntar aqui para a Lohane. Lohane, até então, quando a gente abriu a inscrição, o pessoal não sabia o tema do evento, né? Só sabia que era uma maratona de programação. Qual a expectativa, ou o que vocês imaginavam que seria o tema do evento? Olha, para ser bem sincera, a gente realmente não imaginava nada. A gente ficou na expectativa mesmo de descobrir na hora, até para não criar expectativas em cima de alguma coisa. Acho que foi até uma estratégia boa ali, a gente não ficar pesquisando coisas assim que podiam tirar a gente do eixo, assim, de quando quando falássemos para a gente o tema. Então, eu acredito que até por isso a gente conseguiu desenvolver a ideia bem mais tranquilo, né, entre aspas. Mas a gente não procurou assim temas de hackathon para a gente ter alguma coisa assim já pronta entrega. Então foi na surpresa mesmo, foi no dia.
Legal, vocês só prepararam o espírito e falaram, não, vamos esperar a revelação do Exatamente. tema, e quando falar, a gente corre atrás do que precisa ser feito. Foi na fé. Que legal. E falando do tema, para você que está ouvindo a gente não lançou o tema antes, né? A gente lançou o tema só no dia, para que realmente as equipes começassem a fazer todo o planejamento a partir da hora zero do nosso hackathon. E o nosso tema foi como a gente pode melhorar a acessibilidade em e-commerce, sites ou até mesmo em ambientes físicos com o uso de tecnologia. Então, esse foi o tema que a gente deu nas 9 horas da manhã do sábado, do início do nosso hackathon. E foi bem bacana porque quando a gente falou que o tema era acessibilidade, a Letícia fez uma cara, a gente tem a cara dela gravada, de euforia, alegria, espanto, surpresa. Conta pra gente um pouquinho dessa reação, Letícia. Como foi quando você soube que o tema era acessibilidade? Meu, eu realmente, assim, depois eu fui assistir a gravação e eu ri muito da minha cara, mas eu fiquei assim com aquela cara, porque eu lembro, na hora, assim, foi muito as visões da Raven, passou assim, ó, pra mim, assim, ó, na lata, assim. Porque quando eu fazia faculdade, foi uma das coisas que o professor falava muito, de acessibilidade, de como os sites eles não tinham. E aí, na hora, eu lembrei do professor falando isso, eu falei assim, cara, vai ter que criar alguma coisa muito legal, assim, muito impactante, e que ajude, né, principalmente. Então, na hora, assim, eu lembrei disso, foi muito, assim, instantâneo, então me deixa, assim, muito feliz, assim, na hora, né. Então foi muito engraçado mesmo. Foi, todo mundo percebeu. Eu falei, eita, a gente não sabe se isso vai ser bom ou ruim. Depois a gente viu que foi algo muito Foi bom mesmo. ótimo, né. Legal. E, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Dado o tema, eu sei que vocês foram e voltaram em alguns temas, né? A gente até conversou um pouquinho durante o desenvolvimento do Hackathon. Como que foi, vocês sabendo do tema, vocês conseguirem achar um caminho correto para seguir? Falar, não, acho que é essa parte de acessibilidade que a gente pode trabalhar. Porque quando a gente fala acessibilidade, ele é um tema bem amplo, pode ser várias formas de acessibilidade, e já existem várias tecnologias que ajudam hoje um pouco essa parte de acessibilidade. Quando você soube isso, como que foi os primeiros minutos de conversa com o seu time? Como que vocês chegaram num caminho que falou, legal, esse caminho que a gente pode seguir? Exato, esse que foi um momento decisivo, né? Um momento da ideação, porque quando a gente começou a conversar sobre isso, a partir desse ponto que você comentou, do tema já ser muito difundido, eu mesmo já tinha lido sobre alguns hackathons e participado de palestras específicas sobre acessibilidade. Sou fã de alguns produtos de acessibilidade que tem no mercado que são bem interessantes, principalmente para um trabalho que tem sido feito com deficientes auditivos e a disponibilidade de imagens através de Libras, né, no site. Então, eu acho que existem muitas coisas legais sendo feitas, e isso intimida, porque, né, não é um tema simples, já existe muita discussão sobre inovação na área, mas também desafia, né? Porque fez a gente se colocar num cenário de buscar quase como um critério que a gente não encontrasse uma referência direta que competisse com o produto. Que a gente pesquisasse, entendesse o que o mercado oferecia, e nessa busca de no processo de ideação, né, a partir desse desenvolvimento de ideias, esse foi um critério permanente, que a gente buscasse uma coisa que a gente não tivesse visto. E nessa busca, passamos pelas principais deficiências, né, e soluções que eram disponibilizadas na internet, fizemos uma pesquisa mesmo, então, realmente a gente não foi só para... como eu não tinha como dar o apoio técnico, você da área comercial, eu apoiei na parte de pesquisa, no entendimento da necessidade, fazendo essa facilitação, né, para a gente entender quais eram as principais dores e como elas eram resolvidas hoje. Então, acho que esse período da ideação foi um momento muito crítico para a gente, acho que foi a discussão mais rica, assim,
porque a gente foi foi um brainstorm seguido de uma validação em tempo real, que a gente pegou aquele período inicial da manhã e estressou diversas opções, né? Validou com muito cuidado cada caminho, para poder dar aquela pausa ali da hora do almoço, né? Eu acho, não sei se todos, isso foi dito em algum momento, mas nós iniciamos bem cedo, no sábado, então, depois do anúncio, que a gente entendeu o desafio, as equipes se separaram, né, para fazer o projeto, e aí a gente tinha essa preocupação, né, de sair para essa parada do almoço, para dar fazer uma pequena pausa, com a ideia fechada. E aí o nosso processo passou pelas principais deficiências, quais eram as principais dores, e ele foi se aprofundando nisso, validando como essas dores eram resolvidas hoje e quais dores, de fato, eram relevantes para esse público. Legal. E isso mostra também como é importante a gente ter múltiplos skills quando a gente fala de hackathon, não apenas o time de dev, mas também, como a gente já comentou antes, para você desenvolver uma ideia que realmente seja muito boa, é legal você ter pessoas com diferentes skills que podem contribuir justamente com essa criação da ideia e depois partir para a prototipação. Então, acho que esse momento é realmente um momento muito mais valioso. Eu acho que até o momento mais importante do hackathon, onde você decide o que você vai fazer. Né? Se você tomar uma decisão errada ali logo de começo, você pode criar ou não criar algo que seja eficiente até dentro das regras de avaliação do hackathon. Né? Então, esses momentos realmente são bem cruciais. Deixa eu perguntar aqui para a Lohane. Lohane, como que foi essa experiência? Falou que foi o primeiro hackathon. A gente ainda está saindo de um período de pós-pandemia, né? Ou repandemia, não sei mais que momento que a gente está, que onda que a gente está. Mas por isso ficou todo mundo remoto, então a gente fez um hackathon completamente digital. E como que foi essa experiência para você de ter que trabalhar, fazer esse desenvolvimento, estar conectado durante 24 horas? A gente não precisa falar da apresentação ainda, tá? Mas o momento da execução e de ter as ideias e fazer tudo isso remotamente, como que foi isso para o seu time aí, para os juterianos? Olha, não fugiu muito, acho que, do nosso dia a dia, até porque a gente já está há uns bons aninhos aí já, né, trabalhando remotamente. Então, acho que a maior dificuldade foi manter as 24 horas. Então, a gente combinou que a gente ia ter algumas pausas, sim, que a gente ia ter esses momentos de comer, enfim. Mas a gente já está 24 horas ali no Meet. Então, a gente ficou com a câmera desligada, o áudio desligado, mas o Meet estava aberto. Então, qualquer pessoa ali que chamasse, o Marcos ou a Gi chamasse, eu estaria ali também, e vice-versa. Então, acho que foi bem nesta parte por ser digital, por ser uma coisa remota, foi tranquilo, porque a gente já trabalha nesse sistema. Então, a gente já tem esse dia a dia, essa rotina de conseguir conciliar o remoto com o ao vivo que a gente tem que fazer, né? Ali o mão na massa que a gente tem que fazer. Então, foi bem de boa essa parte. A idealização, assim, da ideia foi muito, muito, muito boa, porque, naturalmente, eu, o Marcos e a Gislaine, a gente conseguiu já chegar num consenso. Como o Gustavo falou, eu não sou da área técnica, então eu fiquei com a parte da pesquisa. Então, eu fui atrás, eu pesquisei, mas eu virei o Google, assim, de cabeça para baixo, pesquisando matérias, pesquisando sites do governo também, que desse números, que desse informações para a gente. E aí foi por isso que a gente chegou no consenso de seguir uma só deficiência, né? A gente queria pegar um público só, porque a gente viu a necessidade ali que tinha, a defasagem que tinha ali nesse momento, né? Porque ainda tem muita, de fazer um produto assim que realmente valesse a pena, que no futuro não ficasse apenas numa ideia de hackathon, que a gente pudesse, sim, desenvolver ele qualquer dia, assim, para disponibilizar para os marketplaces. Eu gosto muito de trabalhar com marketplace, eu trabalho com marketplace, então, para mim, é um lugar que todos deveriam ter acesso, todos. A gente começou uma pandemia que realmente fez a nossa rotina mudar, fez o nosso dia a dia mudar,
E não poderia ser diferente só porque temos pessoas que não têm tanta acessibilidade assim. Então, a ideia foi surgindo da conversa, das pesquisas. A Gislaine também tem uma colega que ela é youtuber, que ela tem deficiência física, então foi tudo ali se ajeitando. E aí a gente foi começando a desenvolver, eu fui começando a pegar as ideias também, montando todo o pitch, e foi demais mesmo, porque foi natural, foi bem natural tudo que aconteceu. Legal, que bacana. E realmente foram criadas soluções incríveis, daqui a pouco a gente fala um pouquinho delas. Realmente o tema traz muito mais inclusão quando a gente fala de acessibilidade, onde todas as pessoas podem ter acesso aos ambientes digitais, não só aos ambientes de compra, né? Então a gente teve algumas soluções que foram um pouco mais além do que do ambiente do e-commerce, e outras ficaram no ambiente do e-commerce que também favorecem muito a inclusão e acessibilidade de todas as pessoas. Letícia, deixa eu fazer uma pergunta aí para você, dos uranianos. Durante a execução, sabendo do tema e tudo mais, quais foram os principais desafios que vocês encontraram assim no momento da execução e planejamento do hackathon, da parte de vocês? Então, eu acho que o principal foi a ideia. A nossa ideia, quando foi passado, né, o tema foi desligado para cada um seguir com o seu grupo, tudo. A gente fez algumas pesquisas, tudo. Aí tivemos 2 ideias. Nessas 2 a gente ficou, pensando: "Será que isso ele é considerado um MVP?". A gente ficou muito nesse dilema. É um MVP? Será que vai poder ser, né, desenvolvido? E a gente ficou com muito medo. Então foi bem assim no começo mesmo que a gente já falou assim: então vamos ter uma reunião, né, com o mentor. E aí a gente teve uma reunião com o mentor e aí ele deu uma explicada assim o que era e o que não podia. Então ali a gente já conseguiu escolher a nossa ideia, que foi a nossa ideia, né, principal, e a gente seguiu com ela. Só que mesmo até o final, a gente ainda ficou assim, a gente ficou com aquele medo de não ser aquilo, sabe? Eu acho que ainda não tá ainda dentro do tema, não é o MVP. Eu acho que o nosso principal, assim, foi acreditar que aquilo ia funcionar, de ser o que era proposto por vocês, assim, dentro da Code. Mas de resto, foi tudo muito bonitinho, assim. Os meninos separaram o que cada um ia fazer. Foi tudo assim perfeitinho, assim, tava tudo escopado, a arquitetura, foi tudo muito fácil, assim, e o desenvolvimento não deu nenhum problema, foi tudo assim perfeito, não teve nada, assim. Acho que por isso que a gente ficou tão tranquilo que a gente falou assim, nossa, tá tudo tão bom, tá meio estranho, né? Mas de resto, assim, foi perfeito. Que legal. E para quem está ouvindo, a proposta do nosso hackathon não era só desenvolver uma ideia, né? Você não podia vir com uma ideia de algo que seria interessante fazer, mas sim precisaria apresentar um projeto que fosse executável, pelo menos o MVP desse projeto, né? Então não poderia ficar só no campo da ideia, então por isso até essa preocupação toda da Letícia. E é engraçado que a Letícia falou que como as coisas no grupo dela, nos uranianos, foram tão tranquilas, que acho que foram os únicos que dormiram antes da apresentação do hackathon, porque eu sei que teve gente lá que estava 8 horas da manhã ainda terminando e mandando o projeto no último minuto, né? Então, o grupo da Letícia ainda foi o único que conseguiu fazer com folga, né, Letícia? Foi. É, por volta, assim, mais ou menos das 10 horas, os meninos, né, os devs, eles perceberam que tava dando certo, a API tava tudo conectado, tava pegando as informações e tava tudo muito bom. Então, como o Rafa, ele falou assim que o tico-teco dele já não estava muito legal, ele perguntou se ele podia dormir um pouco, e aí os meninos, né, os devs falaram assim, não, pode ir. Então ele dormiu, ele foi dormir mais ou menos, né, meia-noite, e aí ele passou a noite. Eu também fui dormir, passei a noite. Os meninos, o Igor e o Lucas, foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, e aí a gente voltou tudo de manhã.
às 7 horas da manhã. Então a gente, assim, descansou bem. Então de manhã, quando a gente viu a extensão estava funcionando e aí os meninos só deram, tipo, os últimos toques, assim, em questão de layout. E a gente também foi passar a questão do pitch, né, para ver se ia dar a questão do tempo, dos 15 minutos, como era eu e o Igor, né, a gente tinha que trabalhar junto nisso. E aí foi os últimos retoques. Então, assim, para a gente foi tudo muito perfeito. Foi tudo muito bom, assim. Acho que por isso que a gente também não ficou tão cansado, porque deu essa pausa, assim. Porque eu acho que também eu acho muito importante ter essa pausa, porque realmente a cabeça, o corpo, ela vai começando a dar um problema e aí que dá os erros, né? Um ponto e vírgula, até que os meninos estavam falando assim, tira esse ponto e vírgula, porque é ele que vai dar problema na API. Eu falei assim, meu, olha isso, se a sua cabeça, né, não tiver boa, você já não ia Sim. ver o ponto e vírgula. Então Você é joga um projeto importante inteiro também. fora por causa de um detalhe, né? Sim, então eu acho que a pausa, o descanso, a questão da comida também precisa estar nessa parte, assim. Então acho que por isso que deu tudo muito bom, assim. Que legal. E falando do cenário, não que não deu bom a programação e tudo mais, mas a gente sabe que os desafios de trabalhar remoto também atingiu a Lorraine justamente na hora do pitch. Como que foi, Lorraine? O seu time, os jupiterianos, eram os primeiros a apresentar, você tinha ensaiado o pitch a madrugada inteira, e na hora do pitch, o que aconteceu? Conta pra gente. Olha, foi uma frustração que eu nunca senti na vida. Tava tudo certo. Eu tinha ido dormir, era umas 6:30 da manhã, né? Porque a gente tinha passado realmente a madrugada junto. E eu falei, deixa eu descansar, né? Porque senão eu não vou conseguir apresentar. E eu realmente fiz o pitch, eu fiz a apresentação, eu fiz os scripts do Marcos e da Gi e o meu, para passar, assim, perfeitamente na apresentação. Dormi, acordei. Quando a gente estava lá, a gente bateu um papo de 10 minutos antes de começar realmente a apresentação. Fomos para a apresentação. Escutamos, né, tudo. E aí foi o sorteio. E nós, né, antes, né, no dia anterior, nós éramos, acho que, o penúltimo grupo, assim, né, da lista. Aí a gente começou a rolar o sorteio. Primeiro lugar ali, já para apresentar jupiterianos. Eu lembro até que eu falei, nossa, não, beleza, 5 minutinhos só para a gente organizar aqui, colocar a apresentação, vamos embora. Mas eu falei, vamos embora, acabou a luz. Caiu, mas não voltou mais, não voltou. Eu fico até emocionada de novo, porque realmente era uma coisa que eu queria fazer, era uma coisa que eu queria ajudar, porque o Marcos e a Gi, a gente já teve uma baixa no grupo, né? A gente, de 4 pessoas, ficaram só 3, né? Por N motivos. Mas era uma coisa que eu queria fazer por eles. Eu queria apresentar do jeito que a gente tinha imaginado, do jeito que eu já tinha apresentado para eles também. E simplesmente aconteceu, simplesmente acabou a luz ali na hora, eu comecei a chamar eles, eu tentei até colocar os dados do celular no notebook, mas não tinha como, era muita gente, era muita câmera aberta, tava muito pesado para segurar. E aí eu falei, não vai rolar, não vai dar, eu não vou conseguir entrar. E, obviamente, as pessoas maravilhosas que trabalham nessa empresa me deram todo o suporte, falando, calma, vai dar tudo certo, a apresentação tá aí com você é só mandar o script da sua fala e a gente apresenta. E foi o Marcos e a Gi que conseguiram me segurar nessa, e fora as meninas também dos outros grupos que estavam ali comigo na hora do desespero, porque eu chorei Sim, eu imagino. enlouquecidamente, eu confesso aqui que eu fiquei com a cara inchada, assim, de choro, porque era uma coisa que eu estava esperando muito mesmo apresentar. Mas Não, acontece, imagino. né? Sim, Acontece. a gente está suscetível a isso, ainda mais com o trabalho remoto, são coisas que estava numa época de chuva que a gente estava, né? Então estava acontecendo bastante coisa. Exato. São Paulo não parou de chover naquele final de semana, ele não deu Sim, trégua. e a gente estava muito ansioso mesmo, a gente que estava ajudando a organização, a gente, meu Deus, não, ela estava ao vivo até agora, nesse exato momento. Eu lembro que a Gi ficou desesperada e o Marco também Foi. falou, nossa, não, mas vamos lá. E eles conseguiram apresentar bem, né? Tanto que o
projeto foi muito bem aceito, então realmente o pessoal foi muito Não, bom. eles foram maravilhosos, maravilhosos mesmo. Mas é o reflexo do companheirismo que a gente teve aí nessas horas todas juntos. Foi muito legal. Vou fazer uma pergunta aqui para o Gustavo. O Gustavo é da nossa área comercial. A gente ficou vendendo o Gustavo, falando, gente, vocês precisam de alguém que sabe fazer o pitch. Aí o Gustavo tinha chegado há pouco tempo na empresa. Ele falou, eu quero participar do Hackathon. E deixa eu fazer uma pergunta para você, Gustavo. Você acha que um bom pitch ele é melhor do que um bom projeto? De forma alguma. Gente, é muito difícil vender um produto que não é bom. O vendedor pode ser o melhor vendedor do mundo, mas vendedor, na verdade, eu acho que até existe isso, assim, tem muitos vendedores que têm essa leitura. Não interessa, eles são cientes da capacidade do discurso, mas sabem que sem um bom produto, esse discurso é volátil, né? É muito superficial. Então, eu acho que mais um projeto campeão passa por um bom discurso. Talvez, quer dizer, o que não necessariamente quer dizer que ele é um projeto melhor do que os outros, mas geralmente esses que se destacam, eles acabam passando por o discurso porque não só conseguiram entregar algo, mas conseguiram comunicar aquilo que entregaram. Então, geralmente eu percebo que o discurso é um pouco decisivo. E não só nesse cenário de hackathon, mas em qualquer cenário que você tem que fazer um discurso de algo complexo em 15 minutos, né? Não é fácil. Foi só uma provocação mesmo, né? Até comentava também com alguns times que, olha, a gente pode fazer um pitch para ficar legal, mas o que vai vender a ideia é o projeto que vocês estão criando. Então, realmente, o projeto conta muito na hora de desenvolver, até na hora de desenvolver o pitch, porque você tem argumento para falar disso. Então, falando de pitch, vamos fazer o nosso pitch time. Vocês vão ter 2 minutos cada um para explicar o projeto e explicar um pouquinho do que é. 2 minutos de relógio, hein? A gente trabalhou nosso hackathon tudo com tempo cronometrado e aqui no nosso podcast vai ser assim também. Vamos manter aqui a nossa experiência. Então, deixa eu ver aqui. Letícia, começa para a gente, fala um pouquinho do teu projeto. Bom, o nosso produto, ele chama Show My Access e ele é uma extensão, ou seja, ele vai estar aí. Ele já está publicado, aliás. Ele já está aí no Chrome. Então, você adiciona aí no seu Chrome e você pesquisa qualquer coisa no seu Google. Você quer comprar qualquer coisa, um carro, um perfume, e ele vai listar com alguns ícones, os ícones de acessibilidade disponíveis no site. Então, se aquele site ele tem indicação de suporte para Libras, ele vai aparecer uma mãozinha. Então, se a pessoa precisa desse suporte, aquele site ele é bem-vindo para aquela pessoa, certo? Aí, se tiver um ícone de um olhinho, é porque ele é usado para indicar que o site ele possui suporte para navegação de leitor de tela. Então, a nossa extensão ela é usada para facilitar a pesquisa dos sites que têm a acessibilidade. Então, na verdade, a gente quis ajudar, porque a gente percebeu que a gente não conseguia achar o site com acessibilidade. Eu colocava lá sites com acessibilidade e a gente nunca achava, né? Então, é mais para ajudar as pessoas a quererem achar os sites com acessibilidade. Então, se você é uma pessoa que quer Libras, você vai ver a mãozinha e você sabe que aquele site já tem ali Libras, então fica bem mais fácil para você ali identificar. Perfeito. Realmente esse é um grande desafio que a gente tem de onde você vai encontrar um site que pode atender às suas necessidades, né? Então, desde o buscador, realmente foi uma ideia muito bacana. E agora, Lorraine, você vai ter a chance de fazer o seu pitch, que acabou não prejudicando. Vamos torcer para a internet não cair. Fala um pouco sobre o seu projeto, como que vocês criaram, o que foi. Conta pra gente. Claro. Não, hoje vai dar tudo certo. Nós criamos a Alice, a Listen and Buy. Ela foi desenvolvida numa estrutura de um aplicativo, né, em JS. Ela foi desenvolvida para ajudar
as pessoas com deficiência visual. Então, você está num marketplace, né? A gente pensou no marketplace mesmo, a gente queria que essa estratégia fosse para marketplace. Você está numa página de produto e ali ela já identificaria a sua deficiência visual. Então, ela leria o site para você. Porém, mais do que ler, a gente queria que tivesse um ponto ali, uma finalização. Não somente ler e a pessoa ouvir o que tem. Então, os pontos-chave que a gente desenvolveu foi ela poder selecionar uma característica, né? Selecionar o tamanho, selecionar a cor, selecionar qualquer tipo ali de especificação que o produto tenha. Com certeza ele leria descrição, especificação, e o que a gente mais estava assim almejando era que a gente pudesse levar essa pessoa direto para o carrinho. Não fazia sentido a gente só deixar para a pessoa ler. A gente queria que ela finalizasse uma compra, que ela tivesse todo esse fluxo que todo mundo tem virtualmente. Então a Liz, ela foi desenvolvida justamente para ajudar as pessoas chegarem na finalização da sua compra sem precisar de ajuda, ser autônoma nisso, né? Ela ter autonomia de poder fazer as suas compras, de poder pesquisar em sites que tenham ali presente, né, produtos, então ela poderia ouvir os preços e aí por diante finalizar a sua compra. Perfeito, aí sim, parabéns, conseguiu o pitch assim que é a internet. Obrigada. Realmente a Liz foi uma ótima solução. E agora, Gustavo, apresenta para a gente, então, o projeto que vocês criaram aí, faz o seu pitch. Claro, pessoal, vamos lá. O time Terráqueos criou o app DaltoView. É um app já preparado, multi-idiomas, já preparado, já feito pensando em ser um app internacional. A gente entendeu que existe um número muito expressivo de deficientes que têm uma deficiência não tão crítica quanto a cegueira completa, tem graus de deficiência que nem sempre são bem atendidos pelas soluções de mercado. E entendendo que existem em torno de 350 milhões de daltônicos no mundo, nós investimos aí na nossa prototipação, no nosso produto, para melhorar a experiência dessas pessoas que têm dificuldade para a identificação de cores. Então, a pessoa enxerga, mas ela não necessariamente consegue identificar as cores e isso acaba atrapalhando ela em algumas rotinas diárias. Uma dessas rotinas que nós identificamos está relacionada a se vestir, fazer pequenas compras, ter essa autonomia, né, que muitas das vezes uma pessoa daltônica desenvolve algumas habilidades, alguns recursos, né, para se adequar a essa limitação, mas ela não consegue viver plenamente. Com isso em mente, nós entendemos que, ao identificar para essas pessoas, através dos recursos de tecnologia, a cor exata em determinadas experiências, a gente ia melhorar bastante a vida desses usuários. Então, o software ele é ativado no celular através do aplicativo. Você pode tirar uma foto da roupa que você pretende comprar ou vestir e ele vai conseguir especificar, através de uma análise da imagem, exatamente qual é a cor em cima naquele momento, ali naquele print. Isso serve também para as redes sociais, isso serve para outras mídias que possam ser, né, mediadas pelo mobile. Então, o app foi bem complexo. Para cada identificação de cada cor, foram identificados em torno de mais de 9 mil variáveis para cada cor, e o app processa essa informação para poder identificar com clareza cada pixel de qualquer imagem que o usuário esteja buscando identificar. Perfeito. Mais uma ideia bacana que a gente teve. Como a gente viu no nosso hackathon, a gente teve ideias distintas que atendiam necessidades diferentes em cada etapa da vida das pessoas, não só dos consumidores.
né? Então, isso foi bem bacana. A gente teve mais outros 7 projetos que foram apresentados, que também foram ideias incríveis. Vocês podem acompanhar no nosso site, www.codeby.com.br, no nosso blog. A gente colocou um artigo detalhando um pouquinho mais dos outros projetos que a gente teve também, caso você queira acompanhar as soluções que a gente apresentou no nosso hackathon. Só acessar o nosso site, lá na nossa parte de conteúdo, a gente colocou mais informações e mais detalhes. E caminhando aqui para finalizar o nosso podcast, queria perguntar aqui para a Letícia. Letícia, como que foi a reação de vocês quando vocês descobriram que eram um dos finalistas do hackathon? Nossa, eu acho que só pela minha cara e pela minha felicidade, o meu entusiasmo, acho que já dá para saber tudo, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. E eu acho que eu fiquei tão feliz. E a gente criou um grupo, né, no WhatsApp comigo, e eles não acreditavam. Eles colocavam, não, Que legal. mentira. É verdade, é verdade. Eles não acreditavam, porque desde o começo eles não acreditavam. E a gente, não, gente, calma, né? E eles, nossa, a gente não vai ficar nem em terceiro lugar. A todo momento eles não acreditavam. E Então quando foi assim. começou a aparecer os projetos, né, a gente viu um projeto mais incrível que o outro, a gente, meu Deus, como que... ainda bem que eu não era da banca, né? Como que o pessoal ia conseguir avaliar tanto projeto bom assim, né? Exato. Eles também, a gente ficava falando, né, no WhatsApp, meu, olha esse projeto. Até que eles falavam, nossa, agora esse daí vai ganhar, certeza. Então a gente ficava comentando entre a gente, então a gente se auto-sabotava também ali, né? Então a gente não acreditava. Então foi por isso que eu acho que eu fiquei tão assim, tão feliz, tão, nossa, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz. Só que eu fiquei muito feliz porque eu acho que eu fiquei tão feliz, eu acho que eu falei tantas vezes felicidade, mas pela minha mãe, assim, porque desde o começo ela falava assim: "Eu tenho certeza que vocês vão ganhar. Tenho certeza, tenho certeza". E ela saiu para trabalhar no domingo e ela me mandava áudio toda hora falando assim: "Fica calma que vocês vão ganhar. Fica calma que vocês vão ganhar. Tô sentindo que vocês vão ganhar". Então, eu acho que por isso que eu fiquei tão feliz, assim, porque independente se eu ganhasse no primeiro, no segundo, no terceiro lugar, eu já estava feliz de saber que eu tinha ganho e que aquilo que ela estava sentindo era real, assim. Quando eu mandei para ela, ela também ficou mais ainda. Então, eu acho que por isso que eu fiquei tão alegre, assim. Que legal. Olha, a gente acabou de descobrir que tinha mais um jogador no time, hein? Legal, contando com toda a força possível. Realmente foi um projeto bem bacana. E Lohane, conta pra gente como que foi a reação dos jupiterianos quando descobriram que era um dos finalistas. Eu descobri na surpresa, né? O celular começou a pitar, Descobriu no WhatsApp, né? Foi. Começou a pitar e eu, o que tá acontecendo, gente? Não é possível. Aí o pessoal, Lu, você tá no pódio, não sei o que, você é o Marcos e a Gia. Eu, não. Aí o pessoal, não, entra pelo celular mesmo. Entra na chamada que vai sair os pódios, né? O primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí eu peguei o celular e entrei com a minha conta pessoal mesmo. Falei, eu não tenho como perder isso, não é possível. Porque realmente, no primeiro momento que não deu para apresentar, na minha cabeça, falei, cara, esquece, realmente não dá. Mas a todo momento, até acontecer esse fato, eu falava para o Marcos e para a Gislaine, isso aqui tem potencial, isso aqui vai dar certo. Acho que em nenhum momento a gente pensou realmente que não daria certo. Não que a gente ficaria com primeiro, segundo lugar assim, mas que a ideia era boa, que a gente sentia isso. Então, acho que só o momento que eu não consegui mais focar no a ideia boa foi no momento assim que deu algumas coisas erradas. Mas quando veio o pessoal chamando a gente, a Gislaine pedindo para eu entrar, o Marcos pedindo para eu entrar também, todo mundo ali eufórico. Falei, agora esquece, agora realmente deu bom, independente da posição ali, realmente nosso trabalho foi o que a gente estava sentindo, que realmente dava para ficar numa posição ali entre os primeiros. Que legal. Mas foi emocionante. Que bacana. E realmente a gente teve muito projeto bom que acabaram não indo para o pódio, né? Mas porque faltou um detalhe ou outro, uma vírgula que entrou no código e acabou
não fazendo com que o projeto avançasse. Mas realmente é muito projeto bacana. E, Gustavo, conta pra gente rapidinho como que foi quando vocês souberam que os Terráqueos estavam entre os 3 melhores projetos. Nossa, a gente ficou muito feliz, porque teve uma sensação também de contentamento, não sei, de frustração em algum momento, porque a gente passou por muita dificuldade na manhã da apresentação. Se eu não me engano, os desenvolvedores enfrentaram um problema em torno das 4 da manhã, e falaram assim, tipo, sabe, desisto, vamos dar uma cochilada e vamos voltar e tentar resolver no de manhã. Então, eu acho que estava muito desenvolvido, mas e tem essa dinâmica no desenvolvimento, né? Nem tudo é tão construtivo. Às vezes você pode ter você não precisa ter construído algo para poder dar um problema que acabe com tudo, né? Não acaba nem sempre influencia a última etapa que você fez. Então, às vezes uma linha de código numa hora que você estava aperfeiçoando uma entrega, que você já até tinha feito aquilo que era necessário, mas você está arrumando, ajeitando o layout, às vezes inviabiliza o acesso e aí acaba com toda a apresentação, o produto. E a gente passou por essa emoção. Então, quando soubemos que fomos escolhidos entre os 3 primeiros, né, que foi a primeira notícia lá, que a gente estava no pódio, foi muito legal, porque principalmente para a equipe de desenvolvimento, que tem um grande mérito nesse prêmio, porque realmente eles foram muito dedicados ao projeto, e eles ficaram muito emocionados assim, pelo esforço deles, porque em dado momento pela manhã, eu fiz aquele trabalho, assim, gente, está tudo bem, a gente viu que estava pronto, se acontecer, tá tudo certo, né? Não adianta se matar por causa disso agora. Mas, gente, os caras não conseguiam, né? Eu vi que quando eu fiz isso, eles ficaram putos comigo, falaram, não, a gente vai resolver. E aí já tá falei, bom, a gente apresenta assim, fica tranquilo, dá para vender. Aí eles, não, a gente vai resolver. E aí eu falei assim, não quer saber? Eu vou até deixar os caras quietos um pouco, né? Isso aí faltava 1 hora, assim, e 1h30 para a apresentação. E aí eles conseguiram. Então foi muito legal porque a gente passou por esse momento de ter acho que é uma emoção de todo o hackathon, né? Você pode ter a melhor ideia, pode estar tudo certo na prototipação, o design pode estar lindo, a sua ideia pode ser muito vendedora e resolver um problema muito específico, mas esse cálculo das 24 horas para entrega, e considerando essa experiência aí às vezes, de deploy e tal, das dificuldades que você pode ter na finalização, eu acho que é o que faz a diferença entre entregar um projeto no hackathon ou entregar um projeto em 1 mês. A gente não tem tempo para contornar alguns erros, né? Eu acho que esse é um aprendizado assim, no hackathon. E esse é o desafio também do hackathon, né? As 24 horas realmente é uma maratona, onde você tem só isso para resolver tudo e entregar algo realmente muito bom. Exatamente. Eu acho que fica um aprendizado para a operação, para a gestão de tempo, para a gente pensar melhor sobre o nosso planejamento de atividades, a responsabilidade de fazer uma ideação com validação técnica, né? Então também não adianta só ter uma pessoa muito criativa, que se naquela etapa não tiver alguém para validar, vai passar por esses problemas na etapa da entrega final. Então eu acho que são muitos aprendizados e é super importante compartilhar eles com a equipe, assim, porque a gente sai melhor do hackathon. Bacana. E então, para finalizar esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, Gustavo, fala aí, deixa suas últimas palavras aí de experiência, o que você espera para o próximo, para todo mundo que está ouvindo a gente. Gente, a gente tem que sair do básico, de fazer só o que a gente tem no trabalho, a gente tem que criar dinâmicas de exercitar a criatividade e a nossa capacidade de entrega dentro daquilo que a gente se propõe, né, profissionalmente. Então, acho que praticar hackathon, buscar comunidades online onde isso é desenvolvido, é muito importante para o crescimento profissional. Então, acredito aí que isso é um caminho para a gente crescer e trocar com outras áreas. Então, recomendo, se você que está ouvindo não tem essa oportunidade na sua empresa direto, acho que vale buscar comunidades, meetups,
que propõem esse tipo de encontro virtual com pessoas que estão interessadas no mesmo tema. Legal, bacana. Letícia, o que você tem aí para falar, suas últimas palavras de incentivo, de agradecimento? Fica à vontade. Olha, eu quero principalmente agradecer os meninos, né? O Igor, ao Lucas e o Rafa, porque se não fosse eles, obviamente que eu não estaria aqui com o prêmio, com tudo, com essas ideias aí, com esse produto incrível, que a ideia foram deles, a idealização foram deles, e eles foram incríveis, e também me deixou aberta a muitas coisas, e ao conhecimento também, e eu acho que principalmente o hackathon, eu acho que se tem uma palavra assim que acho que pode definir, são pessoas. Eu acho que tudo se transforma em pessoas. A gente faz para as pessoas, a gente conhece as pessoas e a gente agradece às pessoas, né? Então eu agradeço a eles, mas eu também agradeço a CodeBuy por ter feito isso. E aqui dentro, como foi algo interno aqui da minha casa, eu acho que eu também tenho que agradecer, tipo, a minha mãe, porque ela me deu muita força, porque eu realmente estava muito ansiosa, eu fiquei muito ansiosa, estava com muito medo, e ao meu namorado que me ajudou muito na questão de texto, porque teve uma hora que eu não sabia nem pôr onde vírgula, porque minha cabeça já era meia-noite, já não estava mais funcionando. Então, realmente, a gente precisa de pessoas para tudo na nossa vida. Então, eu falo assim que a Hackathon é sobre pessoas. Então, é isso. Legal, obrigado. E Lohane, com você. Eu queria também agradecer ao meu time, o Marcos e a Gislaine, que foram ótimos, maravilhosos em tudo. A experiência de participar de um hackathon é incrível. Todo mundo deveria ter essa oportunidade. Acho que depois desse primeiro, só imagino que tenha mais e mais, e que isso leve a outras pessoas, outras empresas também, esse ânimo de estar internamente ligado com seus colaboradores, porque faz a maior diferença. Então, eu agradeço muito também a CodeBuy por proporcionar isso a todos, todo mundo que participou, acho que tirou grandes ensinamentos disso. Agradecer a minha família também, que estava lá assistindo na Twitch, que deu super apoio quando eu precisei. Agradecer todo mundo da CodeBuy, todas as pessoas que assistiram, que se emocionaram, que estavam ali junto com todos os projetos, como a gente também estava com eles. Então, muito, muito obrigado. Isso é uma motivação pura que a gente tem aqui para iniciar o ano, que foi surpreendentemente maravilhoso. Então, muito obrigada. Muito agradecida mesmo. Legal, bacana. E para quem está ouvindo a gente, como eu falei, você pode, nas nossas redes sociais, a gente colocou algumas partes do nosso hackathon no nosso Twitch, a gente vai ter um compilado lá do que foi, o que rolou nessas 24 horas de programação, um pouquinho de todos os projetos apresentados. Também queria agradecer a todas as equipes que participaram, a gente teve 10 equipes no total, que realmente apresentaram projetos incríveis, como eu falei, por um detalhe ou outro, acabou faltando alguma coisinha, mas as ideias realmente foram muito boas, foram tudo muito bem construído. Então, eu sei que a gente teve um time extremamente focado em 24 horas aí de cérebros queimando durante o nosso primeiro hackathon da CodeBuy. E queria agradecer vocês, Gustavo, Letícia, Lohane, por esse tempo, por dividir um pouquinho da experiência de vocês aqui com a gente, e por vocês que ouviram esse nosso episódio do podcast até agora. Muito obrigado e tenham um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.